Então, essa é a classe de discipulado de novos membros. Nós vemos algumas atividades aí que são bem peculiares. Às vezes eu não quis nem divulgar essa imagem, acabei divulgando, mas nem queria, porque é algo nosso mesmo, particular nosso. Essa disciplina, irmãos, essa classe, ela é muito especial mesmo, muito especial. Por quê? Porque ela está sendo completamente reestruturada de acordo com a nossa identidade. Nós caminhamos muito para chegar aqui, muito. E respondendo às necessidades da nossa vida em igreja, nós formamos essa identidade. Então essa identidade não foi formada assim, vamos ficar diante de um livro e vamos formá-la. Essa identidade ela foi formada com a nossa vida de igreja, respondendo a problemas reais da igreja. E nós fomos então formando, eu vou mostrar para vocês. Então essa aula, ela foi completamente escrita por mim, de acordo com a experiência que nós temos aqui mesmo, a vida que nós tivemos e aonde nós chegamos. Então vai ser uma aula muito particular. Todas as aulas serão particulares, embora serão publicadas futuramente, porque diz respeito à membresia da nossa igreja, a Igreja Batista Reformada em Russas. Então vai ser extremamente particular as nossas aulas. Tanto vocês vão conhecer, como vocês vão tirar dúvidas sobre isso. Então, esse é o currículo. Ele pode sofrer alguma alteração, como já sofreu desde a primeira vez. Tinha 8 pontos, 8 tópicos, agora tem 10. Então, ele pode sofrer alguma alteraçãozinha a mais, embora eu acho que isso aqui já está suficiente. Nós vamos ver hoje a classe em si. A classe em si ela vai dizer a necessidade da nossa disciplina, o propósito da nossa disciplina, e vai demonstrar para vocês quais são os pilares da nossa identidade eclesiástica, nossa identidade eclesiológica, teológica. Qual é a nossa identidade? O que sustenta a nossa igreja? Historicamente, teologicamente, eclesiasticamente e assim por diante. O que é que sustenta? Quais são os pilares que sustentam a nossa identidade? Nós vamos ver aquilo que nós valorizamos profundamente, que é a vida da igreja, que é o ser igreja. Então, nada mais natural do que termos uma longa aula sobre eclesiologia. Apesar de ser a introdução, nós não vamos aprofundar tanto, mas nós vamos passar por todos os campos de quem estuda a doutrina da igreja. Eclesiologia vem de eclesia, logia, que é estudo, doutrina, então é a doutrina da igreja. Então nós vamos estudar sobre definição, natureza, características, propósitos, o poder da igreja, a pureza, a unidade, o governo e as ordenanças. E vamos pontuar sobre outros governos, né, de igreja que nós temos por aí, para nós termos um panorama e sempre voltarmos a por que nós temos essa característica, porque nós temos essa identidade. Nós sempre vamos aplicar. Vamos estudar um pouquinho mais sobre o poder da igreja e a autoridade da igreja, que na cultura, no meio que nós vivemos hoje, na geração que nós vivemos hoje, seja cristã ou não, a igreja ela foi sucateada, ela perdeu o seu poder, ela perdeu a sua autoridade. Nós precisamos lembrar disso. Algumas aulas elas foram captadas da classe de novos membros anterior também. Nós vamos ver demasiadamente, né, a membresia da igreja, que é o coração da igreja, é a membresia da igreja, a igreja é a sua membresia. Então nós vamos ver os vários aspectos dessa membresia, tanto a membresia e sim, como viver a vida da igreja se submetendo à igreja. E aqui esse ponto é importante porque nós vimos isso também nas classes anteriores. Nós ampliamos o nosso ponto de alcance, entendendo que a vida da igreja não pode entrar em algumas áreas particulares da nossa vida. E é isso que nós nos enganamos. A vida da igreja, o pastoreio, é integral. Ser igreja compõe a integralidade da nossa vida, seja a vida íntima, pública ou particular, completamente, né? Nós vamos ver um pouquinho sobre a disciplina eclesiástica, que também está relacionada à membresia, quando aqueles que nós identificamos não representam o Senhor Jesus Cristo, só pode fazer parte da igreja aqueles que nós identificamos que representam o Senhor Jesus Cristo. Por isso, a necessidade de relacionamento, de igrejar e de supervisão, porque a igreja precisa testificar que você é um embaixador de Cristo, para ela lhe receber como membro. Quando ela lhe recebe como membro, ela está dizendo, olha, fulano,
Ele representa o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver, passando aí para a nossa confessionalidade, nós vamos ver a história dos batistas, de forma resumida, tanto a origem, para ver as nossas raízes, da onde nós viemos, da onde vem a nossa identificação histórica e teológica. Então, nós não somos um ponto no tempo perdido, nós temos uma história, nós temos um lastro, nós temos uma raiz. E um dos capítulos principais também, os distintivos de uma igreja batista reformada, a nossa confessionalidade. E aqui eu separei alguns capítulos apenas que são muito fundamentais para entender a nossa estrutura confessional, né? Aí nós passaremos pela perspectiva calvinista, aqui nos decretos de Deus, nós passaremos pela nossa identidade teológica, o pactualismo, o aliancismo. Aplicando isso, nós entenderemos a função da lei, nós entendemos a doutrina do culto, como observar o dia do Senhor, são esses capítulos, e tendo a nossa identidade fechada com como nós identificamos que ocorrerá as últimas coisas na perspectiva amilenista, que é a nossa perspectiva escatológica. Nós passaremos por uma disciplina que nós acabamos de ver, evangelização e discipulado, e alguns distintivos muito particulares da Igreja Batista Reformada em Rússia. Isso aqui não diz respeito à nossa identidade, como outros têm, aqui diz respeito a particularidades nossas, como nós interpretamos e como nós observamos questões mais particulares e difíceis das Sagradas Escrituras. Ok, então esse é o tópico 1 e a aula 1, a classe. Vamos nós. Jesus disse a uma geração subjugada: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Se você está nessa classe, julgamos que você foi a Jesus em busca do que ele oferece, que é vida. Se você está aqui é porque você considera que você passou da morte para a vida, teve os seus pecados perdoados, foi selado com o Espírito Santo de Deus. Você agora se considera, entende que é uma propriedade exclusiva de Deus. Agora você vive para Ele. E estar nessa classe testifica disso. Então, para você estar nessa classe, para você fazer essa aula, e em muitos momentos eu vou falar diretamente para aqueles que são candidatos à membresia, e em outros momentos eu vou falar para todos. Mas se você está nessa classe e não é membro dessa igreja, isso quer dizer que você considera que você nasceu de novo, que você é um crente, você entende que passou por essa experiência, você entende que antes você era morto e agora você é vivo, você entende que agora não é mais de você mesmo. Então vamos ler alguns textos aqui, aqueles textos que estão cheios de sangue, são os textos mais apaixonados das Sagradas Escrituras. 1 Coríntios capítulo 6, alguém lê aí bem alto. 1 Coríntios capítulo 6. Alguém abre em Colossenses capítulo 3. Alguém abre em Gálatas capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Deixa eu ler esse. Versículo 19 e 20. Deixa eu ler esse daqui. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Essa é uma pergunta retórica. Se é uma pergunta retórica, você pode tirar a interrogação e colocar uma exclamação, porque a resposta, naturalmente, é sim. Nós somos dele. Agora, coloca a exclamação e lê de novo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que sois, e não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Se você está nessa classe, você entende que você não é mais seu, porque você foi comprado pelo preço incalculável da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colossenses 3. Se isso aconteceu, então, Colossenses 3, do 1 ao 4.
Amém. Irmãos, conseguem ver o sangue nesses textos? Então, se isso aconteceu, qual é o nosso testemunho? Qual é a ardente expectativa do nosso coração? Gálatas capítulo 2, versículo 19, versículo 20. É isso que queima o nosso coração. Se você passou por essa experiência, você entende o que significam essas palavras. Você entende o que significa morrer e viver em Cristo. Você entende o preço que foi pago, apesar de não conseguir calcular. Você entende que você não pode comprar de volta, comprar a si mesmo de volta. Você entende que a sua mente deve estar ancorada lá no alto, onde Cristo está. Você entende que deve viver para Ele. Mas isso não é o fim da história. Infelizmente, mesmo depois dessa experiência tão extraordinária, ainda resta outra luta: encontrar uma igreja saudável. Esse desafio se torna profundamente árduo devido à corrupção do avanço do mundo ter encontrado guarida na seara do Senhor, a igreja. Se fosse tão fácil assim, se fosse tão simples assim, não teria uma dificuldade tão abissal, tão absurda, tão sacrificante para encontrar um local de pasto verdejante e de pastoreio fiel. O mundo de consumo e ativismo que vivemos, com todas as suas doenças físicas, emocionais e espirituais, tem gritado a necessidade de comunidades de fé que buscam arduamente fidelidade às Escrituras, como testemunho de devoção a Cristo e cuidado uns pelos outros. É dessa forma que nós devemos ansiar pela igreja e ver a igreja. Quando nós passamos por essa experiência, no começo nós nos contentamos com o pasto que não é tão verde, com a grama que não é tão nutritiva. Nós nos contentamos porque nós estamos nos alimentando com papa. Nós pegamos ali uma marca genérica, nós pegamos uma marca similar, e aí isso de alguma forma nos nutre um pouquinho. Mas à medida que nós vamos descobrindo mais do Senhor Jesus, à medida que o Senhor, através do seu Santo Espírito, abre mais os nossos olhos e a nossa mente para a profundidade do seu ser, à medida que isso acontece, nós ansiamos por um alimento mais sólido. E então nós percebemos que algumas vezes, nos locais que nós encontramos o Senhor, Ele não é visto ali plenamente, perfeitamente. E a vida daquilo que Ele criou no seu sangue não é experimentada plenamente ou com mais vivacidade, que é a igreja do Senhor. Então começa uma árdua busca de encontrar um local onde nós podemos testemunhar da devoção do Senhor. É por isso que eu faço tanta referência aqui que a igreja não é local de contenda. A igreja não é local. E eu digo isso por experiência, porque nós já experimentamos muito aqui. Muito. É por isso que a igreja é local de baixar as guardas. A igreja não deve ter uma atmosfera bélica, porque nós não viemos aqui para isso. Nós fazemos isso lá. Nós fazemos isso com o mundo. Lá nós guerreamos, lá nós derramamos sangue, lá nós matamos. Aqui não é para existir isso. Nenhuma barreira pode ficar de pé na igreja diante do nosso coração. Nenhuma. É por isso que às vezes eu pareço tão duro, né, aqui com essa questão de, se você não concorda, sai. Se você acha que não se submete, sai. Porque não dá, tem que haver harmonia, unidade. E você tem esse direito, é óbvio, até mesmo aqueles que já são membros. Olha, eu não tenho nutrido paz aqui, mais guerra. Então é melhor sair, porque eu vou acabar machucando o outro. Então é melhor, bem melhor mesmo. Eu testificarei mais do Senhor, eu glorificarei mais o Senhor assim, já que eu não consigo me submeter. A igreja é o local
da maior expressão do reino de Deus, irmãos. No reino de Deus não há divisão. Há unidade e harmonia, é o que nós vamos ver. Vamos continuar. Tem alguns textos aqui, depois vocês... eu não vou ler porque vai demandar muito tempo, mas eu coloquei esses textos de forma assim, muito particular mesmo. Foi escolhido a dedo, estudado para colocar esses textos bíblicos aqui. Naquele livro que os irmãos do Celeiro Ministerial estão lendo, do Mark Dever, 9 Marcos de Igreja Saudável, ele diz assim: por todos os lados há insatisfação com a igreja. As prateleiras das livrarias evangélicas estão abarrotadas de livros que contêm prescrições para o que a aflige. Olha como isso é interessante. Os palestrantes de conferências subsistem das enfermidades das igrejas, que parecem sobreviver aos remédios que lhes são ministrados. Parecem muitas vezes parasitas, porque eles apontam um remédio, mas não administram, não acompanham as aplicações, por isso as igrejas continuam como estão. E isso reforça ainda mais a necessidade e o valor de uma igreja local, porque crentes não vivem de palestras, crentes não vivem de cursos, crentes não vivem de aula, crentes vivem da vida da igreja, que é o local de pastoreio e nutrição. Pastores exultam erroneamente e se esgotam de modo trágico, tornando-se confusos e inseguros. Os crentes são deixados a vaguear como ovelhas que não têm pastor. Mas a insatisfação não é o suficiente. Precisamos de algo mais. E aqui, há 2 indagações que ele vai desenvolver e eu fiz questão de colocar aqui para a gente pensar. O que é a igreja em sua natureza e essência? Agora pensem comigo, irmãos. Igreja é rivalidade? Igreja é discórdia? Igreja é contenda? Não. Se os irmãos observarem, eu não estou fazendo nenhuma pergunta existencial difícil, não. Eu estou fazendo perguntas que muitos esqueceram de fazer. Muitos! E por isso vivem grandes desgraças em suas igrejas. Essas perguntas são as mais básicas. Mais básicas. O que distingue e caracteriza a igreja? E aí ele vai responder isso em alguns outros pontos lá, né? O que a igreja precisa é repensar suas bases, sua identidade, sua natureza, aquilo para o qual ela foi feita, o seu propósito. Não se resume à falta de conhecimento. E esse é o grande ponto, vai muito além disso, porque nós estamos na geração do conhecimento. Tem pessoas comuns que têm bibliotecas bem maiores do que Agostinho teve, por exemplo. Do que Calvino teve, por exemplo, do que grandes reformadores tiveram. E não conseguem fazer 5% do que eles fizeram para a vida da igreja e para a glória de Deus. O problema não é conhecimento. Vai muito longe. Mas a falta de intencionalidade e satisfação no anonimato da vida da igreja local. O crente é aquilo que ele vive em particular, em secreto, no anonimato da igreja local. Nós temos que nos satisfazer com a vida da igreja local. Existem muitos oferecendo remédios, mas poucos estão realmente dispostos a administrar as aplicações e acompanhar o tratamento. Essa é a grande verdade. É muito fácil diagnosticar, irmãos. É muito fácil diagnosticar um problema no casamento, um problema na família, um problema de relacionamento. Não é difícil isso. É muito fácil. Mas escolher o melhor remédio, administrar o melhor remédio, acompanhar o tratamento, isso sim é árduo. Isso sim demanda energia, vigor, tempo, renúncia. O problema não é a instituição. Pessoas doentes, e doentes aqui eu estou falando pessoas não pastoreáveis, certo? Porque doentes todos nós somos. Eu estou falando de uma doença que corrompe a igreja. Pessoas não pastoreáveis formam igrejas enfermas. Esse é o grande ponto.
Entenda, a igreja não é uma terceira pessoa. A igreja somos nós. Se o seu dedinho começar a doer e infeccionar, o seu corpo todo vai sentir e o seu corpo vai apodrecer se você não tratar. Meus irmãos, é tão fácil pegar as figuras de linguagem que o próprio Senhor e Deus, nós vemos nas Sagradas Escrituras, as figuras de linguagem que ele usa para mostrar a profundidade e os vários aspectos daquilo que nós somos. Nós não precisamos de grandes interpretações teológicas para perceber o que nós somos. Você tem um corpo, não tem? Você sabe o que acontece quando um membro do seu corpo está enfermo. Quando ele está com infecção. Você sabe, não sabe? Então, observa que nós estamos falando aqui de coisas óbvias. O grande ponto é estar disposto a se desgastar na aplicação daquilo que nós já conhecemos. Então, o que eu estou trazendo aqui não é nenhuma novidade, não. A própria escassez de uma comunidade com essas características testifica por si mesmo o que isso exige de toda a igreja. Justamente por isso, cada pessoa que se achega a essa comunidade precisa passar pelo crivo do tempo e constância, sob a supervisão da própria congregação. É a igreja que lhe recebe. Se você não tiver vida com essa igreja, você não pode ser recebido, porque é essa igreja que vai lhe receber. É cada irmão que lhe recebe. O irmão coloca no ditado popular a mão no fogo por você. Olha, eu reconheço que fulano representa o Senhor Jesus Cristo. Reconheço. E a partir desse momento, eu lutarei por sua dignidade e integridade. Se de repente eu encontrar pessoas que falem mal dele, pessoas até de outras igrejas que testifiquem contra ele, eu direi não, porque eu testemunharei a favor da sua integridade, porque foi eu que coloquei as mãos reconhecendo. Vocês estão entendendo? Então é a igreja que recebe. A metáfora da porta estreita, usada pelo Senhor Jesus ao se referir à entrada no reino de Deus, também se aplica à igreja, visto que ela é a única embaixadora autorizada pelo rei desse reino. Nós vamos refletir sobre esse texto mais na frente. Mas as chaves servem para abrir portas. E o Senhor deu as chaves à igreja. A igreja é o instrumento de identificação daqueles cujo nome estão escritos no livro da vida pelo próprio Senhor. É a igreja. A igreja não pode escrever nomes, mas é a igreja que identifica as marcas do novo nascimento. As marcas da noiva. É a igreja que tem esse poder, tem essa autoridade. Então nós precisamos entender isso. Por isso, a própria igreja, conduzida por seus oficiais, deve estabelecer e conservar aquilo que lhe é exigido como expressão do reino por vir. A igreja é local de santidade, harmonia e unidade. João, capítulo 17, é muito emblemático para isso, mostrando que a nossa unidade testifica do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, assim como testifica da divindade do próprio Senhor Jesus Cristo com Deus, né? Então vamos abrir aqui João 17. Vamos ler aqui alguns versículos, certo? Os irmãos podem ler, por favor? O 11, o 16, o 17, o 20 ao 23. Vou começar pelo 11. Alguém traz um pouquinho d'água, por favor, para mim. Dezesseis, 17. 20 ao 23.
Os irmãos percebem a importância da unidade e harmonia aqui? É um instrumento de proclamação da unidade entre pai e filho e da divindade do próprio filho, irmãos. Olha o que é a igreja. Olha o que é o corpo. Nós precisamos observar isso muito bem. É por isso que qualquer sinal de ruptura dessa unidade tem que ser rechaçado de uma vez por todas. Porque nós não estamos fazendo aquilo que nós devemos fazer por incumbência do próprio Pai e com todos os dons que Ele mesmo nos deu para fazer, que é testemunhar da divindade de Cristo Jesus e da unidade e da relação entre Pai e Filho. Então não é só porque nós não gostamos de guerra, não é só porque porque eu não gosto de ninguém que pense diferente de nós, é porque a gente entende a natureza do que nós somos, que tem sido sucateado no meio do povo de Deus, que tem sido escravo das imposições desse mundo, dos poderes desse mundo, que tem subjugado pastores, tem subjugado crentes, tem subjugado igrejas. Nós não estamos falando nada extraordinário aqui, não. Estamos apenas observando o que está nas Sagradas Escrituras. Como exemplificam as várias figuras usadas pelas Escrituras, pelas Sagradas Escrituras, para descrever a igreja? Observa, povo. Povo é uma palavra composta, apesar de ser uma. Povo, família, casa de Deus, corpo de Cristo, santuário do Espírito, congregação dos santos, ramos da videira, a coluna e baluarte da verdade, a noiva de Cristo, o rebanho de Deus. E aí você pode se prolongar e escolher muitas outras mais. Isso é o que nós somos. Cada figura exibe aspectos diferentes do que a igreja é. Tamanha é a grandeza de ser igreja. Agora vamos observar como nós devemos entender a igreja. Eu já li esse texto para os irmãos várias vezes, mas esse texto são os olhos através dos quais eu, particularmente, busco enxergar a vida da igreja. Efésios capítulo 5. Nós, na igreja tem pessoas deficientes, vasos de barro, vasos quebrados, pecadores, pessoas indignas. Mas os nossos olhos não enxergam até aí, porque nós recebemos os olhos do Senhor. Os nossos olhos vão muito além. Como nós enxergamos a igreja? Como o Senhor enxerga a igreja? Olha o versículo 25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha o versículo 32, quando ele fala dessa relação de homem e mulher, como aquilo que foi construído para testificar de algo muito além da relação conjugal. Aí ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É por isso que o casamento não é uma simples relação entre marido e mulher, não é simplesmente o contrato formal estabelecido entre homem e mulher, mas deve ser a representação fiel do que o Senhor intencionou nesse mistério para exibir a relação do próprio Deus com o seu povo. Indivisível, pactuado, um com Deus. Portanto, como fica evidente, essa diversidade, é muito importante entender isso. Nós estamos falando que essa unidade ela é construída em diversidade. Nós temos personalidades diferentes, nós temos idiosincrasias, né? Nós temos dons diferentes, mas nós temos uma mente, um coração
um Espírito, passamos pelo mesmo batismo, temos a mesma esperança e temos o mesmo Senhor. Isso é o que forja a nossa unidade. Apesar de ver essa riqueza de diversidade. Essa diversidade é a riqueza da igreja. Pois, embora muitos, todos são um. E a própria igreja precisa garantir isso. Eu sei plenamente que tem pessoas que talvez, em algumas medidas e alguns assuntos, eu não conseguirei atingir particularidades do seu coração. Eu sei. Mas tem outros tons de voz aqui. Não tem só o meu. Tem outros tons de voz aqui. E esses outros tons têm acesso. Essa é a riqueza da igreja. Nós temos que ter esse objetivo e essa perspectiva. Então, feito essa introdução, vamos à necessidade. Tudo que nós vimos como introdução aponta a necessidade dessa classe. Nós precisamos tanto nutrir como resguardar a própria igreja. A forma como entendemos e vivemos igreja, e aqui a Igreja Batista Reformada em Russas, hoje, foi um processo de edificação ao longo do tempo na formação da nossa identidade. Então é importante isso, como eu observei para os irmãos. Nós não sentamos diante de um livro de teologia sistemática e dissemos assim, é daí que vem a nossa convicção. Porque tudo que foi colocado aqui tem sido experimentado com o tempo. Respondendo problemas que foram colocados diante de nós. Então, os problemas que foram colocados diante de nós, as batalhas que foram postas diante de nós, forjou a nossa identidade quando nós identificamos, instruídos pelo Espírito Santo, como vencer essas batalhas. E vencendo essas batalhas, identificando essas ferramentas, nós a colocamos aqui, e eu sistematizei isso, como pilares da nossa identidade. Isso quer dizer que existe um fundamento bem estabelecido, que julgamos ser o dos apóstolos e profetas, conforme o apóstolo Paulo fala. Aqueles que se achegam, eles pegam o bonde andando. E aí eu peço até desculpa se eu for muito enfático e parecer grosso com isso. Mas entenda, você vai pegar uma história em andamento. Você não chega impondo. Você não chega ensinando. Você não chega querendo mudar. Você vai pegar uma história em andamento. Você vai pegar uma casa que já está sendo edificada. É importante entender isso. Você pega o bonde andando, uma história em andamento. Todavia, isso não quer dizer que a edificação já está concluída. Crescemos juntos. Então, quando a sua carne quiser falar, você entende. Opa, o bonde já está em andamento. Quando o Santo Espírito dentro de você quer usar os dons para edificar a igreja, aí sim. E aí eu me envolvo, aí eu nutro, aí eu edifico. Nós estamos sendo construídos até a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, você observará com muita facilidade que a nossa igreja possui identidade formada. Isso é muito simples de ver. Uma filosofia de ministério já estabelecida. É o que nós temos visto. E começamos a ver nas exposições domingo à noite. Então as exposições domingo à noite, elas são exposições muito particulares. Porque não somente nós estamos ali expondo a palavra de Deus, mas nós estamos usando esse momento para mostrar o que é um oficial da igreja. Qual a autoridade que ele tem, o que é requerido dele. Quais características a igreja precisa identificar em alguém para então impor as mãos sobre eles e identificar como oficial da igreja. E também como é a filosofia de ministério dessa igreja. Então, o nosso fundamento aqui de viver a vida da igreja é muito bem fundamentado. A nossa filosofia de ministério já está bem constituída. E graciosamente você é convidado
para fazer parte dela, usando os seus dons para a edificação do corpo, mantendo a unidade e a harmonia para a glória de Cristo. Portanto, essa classe é justificada pela necessidade de nivelamento. Nós já estamos com a história sendo descrita. Nós estamos com um bom de andamento. Se você se achega, você tem que perceber qual é o nosso ritmo. Você tem que perceber qual é a nossa identidade, os nossos propósitos, as nossas visões. E você tem que caminhar junto conosco. Nós não estamos aqui para dividir forças. Nós não estamos aqui para segregar. Aqueles que chegam têm que se tornar um, como nós lutamos para expressar que nós somos um. Aqueles que chegam têm que olhar a noiva como nós olhamos. Aqueles que chegam têm que observar a noiva como nós observamos, têm que viver a vida na igreja como nós vivemos. É assim que nós vivemos e é assim que nós expressamos a nossa devoção pelo Senhor, o nosso amor pelo Senhor e o cuidado que nós temos nesse grande dia da noiva que nós vivemos. O Senhor Jesus Cristo está tirando as máculas e rugas da igreja. O Senhor Jesus, Deus pegou o seu povo como uma prostituta, leviana, maculada, e Ele está transformando esse povo em uma virgem. E naquele santo e maravilhoso dia, quando o pai levar a noiva ao filho, então ela estará virgem, e nós estamos cuidando disso. A falta de unidade, a falta de harmonia não coopera para isso. É simples. É simples, irmão. Os irmãos, observa, eu não estou falando coisas difíceis, não. As coisas que eu estou falando são muito práticas. Às vezes quando você diz assim, rapaz, o pastor foi extremamente duro, rapaz, o irmão foi extremamente duro, é porque você tocou num ponto que você não deveria tocar, num ponto muito sensível da vida da igreja, daquilo pelo qual nós lutamos arduamente, muitas vezes para preservar, e às vezes sem qualquer intenção, mas sendo usados pelo próprio Satanás, nós podemos fazer isso. Nós podemos usar. Nós olhamos para isso. Nós temos que entender, a igreja não está na periferia da nossa vida. Isso é muito importante. Se você acha que pode viver a vida da igreja, e em outras igrejas você pode, aqui você não pode, e colocar a igreja na periferia da sua vida, não, isso é uma coisa particular minha, não é porque eu sou assim, não é porque eu já estou acostumado a fazer isso, você está colocando a igreja na periferia da sua vida. A igreja é o centro, a sua vida vive aqui, ó. A igreja é o centro. Você tem que entender isso. Não há nenhuma instituição no mundo mais poderosa e gloriosa como a igreja. Não há. Nenhuma. Nenhuma. E é dessa forma que nós entendemos igreja aqui. Uma vez eu fui aconselhar um casal que estava à beira da separação. Dificuldade imensa. Passando muitas dificuldades no lar, por escolhas erradas. De repente o marido não quis receber a minha ligação e a minha visita. Na ligação eu disse assim para ele, você não tem essa opção não. Você é membro da igreja? Você não tem essa opção. Se você não fosse membro da igreja, você teria essa opção. Mas você é membro da igreja? Você não tem essa opção, você vai me receber. E o casamento até hoje está firme, graças a Deus. Você tem que entender o que é ser membro da igreja. Você tem que entender a responsabilidade da igreja e do pastoreio para o testemunho em todas as esferas da vida para a glória de Deus. Porque a igreja, ela bota a mão no fogo por você. A igreja, ela testifica a seu favor. Quando você testifica contra Cristo, você está maculando a igreja. E você precisa entender isso. Muito bem. Ok. Eu li tudo aqui? Ok. Essa imagem eu divulguei para os irmãos. Se observarmos bem aquilo que eu já falei, o que foi dito até aqui, especialmente no slide anterior, perceberemos que tudo isso nos levará à necessária relação de interdependência uns dos outros.
quando nós nascemos de novo, nós fomos projetados por Deus com necessidades uns dos outros. Essas necessidades muitas vezes não são observadas por causa da imaturidade em não viver a vida da igreja. Se você não vive a vida da igreja, se você não come determinados nutrientes, se você não é nutrido com determinados alimentos, você não vai amadurecer quando você deveria. E aí, muitas vezes, você não vai nem sequer perceber o quanto você está deficiente. Mas o Senhor nos colocou num corpo. Isto é de suma importância para a vida da igreja, simplesmente porque nessa relação, em meio à diversidade, fomos feitos em unidade, fomos feitos como nós vimos, em uma relação análoga à Trindade. E é interessante porque esse relacionamento de unidade que nós experimentamos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a noiva, formando essa noiva, esse povo, testifica da unidade que há em relação ao próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo, cujo propósito da nossa existência agora nos foi revelado. A vida não é a nosso respeito, não é sobre nós. E esse é outro grande ponto que tem sido esquecido por muitos cristãos e pela igreja. Assim que eu cheguei nessa igreja, eu precisei resolver algumas contendas, algumas dificuldades. E algumas, assim, que me pegaram de surpresa com toda a minha imaturidade e falta de sabedoria. Extremamente difíceis mesmo. Mas uma coisa eu sempre tive muito calejado na minha mente. Ninguém toca na noiva. Ninguém. Eu não sou pelo irmão tal, pela irmã tal, pela família tal. Eu sou pela noiva. E a noiva é do meu Senhor. Ninguém toca na noiva. Nem tigre, nem leão, nem urso. Ninguém toca na noiva do meu Senhor. Quando você tem isso muito bem estabelecido, é muito simples de resolver as coisas. Você vai resolver um litígio entre 2 pessoas, 3 pessoas ou 2 grupos. Você vai resolver. Foi isso que aconteceu quando eu cheguei aqui. E aí, geralmente, o que é que acontece? Cada um contra as suas versões. Para quê? Para quê? A noiva foi imaculada. Nós precisamos entender quem saiu vencedor, quem está certo, quem é vitorioso. Nós precisamos entender isso. Será que a dignidade de alguém precisa ser afagada? Será que o ego de alguém precisa ser afagado para dizer eu estava certo? Não! Não precisa. A noiva foi imaculada e pronto. Se humilhe todos e peça perdão, todos. É simples. Nós economizamos várias horas, né? Desse jeito. É simples. Simples. A noiva não pode ser maculada por causa do mimimi ou da infantilidade de ninguém. Não pode. Não é a nosso respeito, irmãos. Não é sobre nós. É sobre Ele, o autor da criação, o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Quando nós temos isso muito bem definido, nós não nos encontramos com dignidade para ser defendido. Nós não fazemos isso, nós entendemos. Me humilha, Senhor. Me humilha, Senhor. Derrama sobre mim toda a humilhação. Uma coisa eu te peço, só uma coisa eu te peço. Seja glorificado nisso. Só isso. Pronto. Só isso. É justamente nisso que muitos falham em vivenciar. É por isso que nós observamos os filhos aqui. É por isso que com muita facilidade nós podemos... É com essa visão, com muita facilidade nós estamos dizendo assim, olha, essa criança aí tem que pegar o beco, porque está atrapalhando o culto. Tem que sair. Não dá não. Nós não viemos aqui para ouvir berro. Nós não viemos aqui para isso. Você está tirando o foco do Senhor da glória. Muito simples. É com essa visão. Não é porque o pastor é chato, não é porque os irmãos são radicais. Não, não, não. É com essa visão, irmãos. É justamente essa a visão. Ele é o centro. E nesse momento aqui,
no momento de culto, nós nos encontramos no ápice daquilo para o qual nós fomos feitos. Nós fomos feitos para adoração. Para a glória de Deus, nós fomos feitos para isso. Vamos prosseguir. Estamos perto de terminar aqui. Falta só 15 slides. Falta não, estou brincando. Propósito. Necessidade nós vimos. Propósito agora. O propósito da classe, da nossa classe, portanto, é mostrar como essa deficiência em muitas igrejas contemporâneas e a necessidade da qual falamos estão sendo atendidas e mantidas vivendo a vida comum em nossa igreja. Entendemos enfaticamente que, como afirmou o Senhor Jesus, um reino dividido não subsiste. É importante isso. Um reino dividido não subsiste. O Senhor falou isso até do reino de Satanás. Você lembra desse texto, quando disse que está expulsando o espírito por Beelzebu? Lembra? Um reino dividido não subsiste. Ou nós estamos na mesma perspectiva, ou nós estamos dividindo forças. E aí, além de ser burros, nós somos pecadores, né? Porque até os demônios sabem disso. Né? Até Satanás sabe disso. É justamente por isso que muitas igrejas têm naufragado. É justamente por isso que muitas igrejas têm tentado afagar o ego de muita gente, tem encobertos muitos pecados, famílias que mandam a igreja, famílias que têm mais poder do que os próprios oficiais dentro da igreja, pastores acuados com medo de perder o seu ganha-pão. Por isso, em nossa breve caminhada, eu estou falando da nossa igreja, temos identificado muitas enfermidades, muitas. Irmãos, nós já lidamos com muitas enfermidades. Nós vamos completar 8 anos agora. 7 anos, né? 7 anos, mas já identificamos muitas enfermidades e tratamos. Alguns pacientes morreram. Mas outros pareciam que tinham câncer terminal e foram curados. Temos identificado muitas enfermidades internas e externas que têm enfraquecido e matado muitas igrejas do Senhor. O profundo senso de intencionalidade de ser e viver a igreja, vendo como o Senhor Jesus Cristo vê, conforme nós lemos, nos fez desenvolver algumas barreiras de proteção para combater essas enfermidades. Então, quando os irmãos veem, por exemplo, a dificuldade sendo tratadas aqui de uma forma específica, não é de uma hora para outra, não. A fulana acordou com lundum, você lembra do lundum? Fulano acordou com lundum e agora quer descontar em mim. Não é. É naquele acerta e erra estabelece, acerta e erra estabelece. Conhecendo o coração do homem, conhecendo as dificuldades da vida e comunidade, conhecendo brechas que, apesar de parecerem inofensivas, não podem passar. Conhecendo enfermidades que parecem não ser nocivas, que são. Porque nós vivemos isso. Nós passamos por isso. Nos fez desenvolver algumas barreiras de proteção para combater essas enfermidades. Nada de novo. Muito se resume ao resgate das práticas de muitos santos do passado. Nós estamos sobre os ombros desses homens e das suas igrejas. Não há nada de novo. Nós não desenvolvemos nada. Olhamos as Sagradas Escrituras com profundo temor, intencionalidade e senso de missão. Observamos o zelo e ardor dos primeiros séculos da igreja e nos debruçamos nos reformadores e nos puritanos. Diante de tudo isso, a consequência natural é uma vida em comunidade constrangidos pela consciência e convicções, dependentes uns dos outros para a glória de Deus Pai. Então, existe um dever de proteger e preservar. Esse dever faz com que muitas vezes, sonos são perdidos, corpo é enfraquecido e confrontos são buscados. Por quê? Porque a unidade e a harmonia e o propósito da igreja precisa ser preservado. Portanto, você precisa entender formalmente qual a identidade eclesiástica da Igreja Batista Reformada em Rússia. Apesar de ser provável que você, em alguma medida, já tenha percebido isso,
Alguns pilares foram sistematizados e serão expostos nas próximas aulas. O objetivo é mostrar a solidez de como pensamos a nova vida em comunidade na Igreja de Deus, como povo pactuado em Cristo. Então eu vou apresentar para vocês os nossos pilares, esse slide e outro, e aí nós concluímos. Aquilo que nós vamos ver naquele currículo de 10 tópicos que eu mostrei, são resumidos nesses pilares aqui, certo? Primeiro, a igreja é a expressão última, embora ainda não consumada, do que significa ser povo de Deus. É a igreja que tem que ser preservada. A igreja precisa ser cuidada. A igreja tem autoridade. A igreja tem poder. A igreja é o habitat natural da nova criatura. A honra e santidade da igreja deve ser sempre preservada. Ela, e não outra, é a embaixada do rei. Nós somos, então, olhando a vida da igreja, nós somos de governo congregacional. Não existe nenhuma autoridade a não ser Cristo superior a nossa igreja, como nós entendemos. E quem governa a igreja é a própria igreja. Nós somos liderados e nós estamos nesse progresso para isso, na pluralidade de pastores, presbíteros, e somos imersionistas. Nós entendemos que o batismo é por meio da imersão e não aspersão. Se alguém chegar aqui batizado por aspersão, ele vai ter que ser imergido. Pode ter sido batizado como adulto ou criança. Se ele chegar batizado por aspersão, ele vai ter que ser imergido, porque nós entendemos que essa é a representação fiel do batismo. Segundo pilar, a membresia é o coração da igreja. É isso que nós entendemos. A membresia é o povo pactuado com Deus, resgatado por Cristo e guardado pelo Espírito Santo. Por isso, o coração da igreja é a membresia. É por isso que nós cuidamos mais das pessoas e das estruturas do que das estruturas. E tentamos fazer uma harmonização, entendendo que cuidar das estruturas viabiliza o cuidado com as pessoas. Mas as pessoas são mais importantes do que uma agenda, do que uma lista de tarefas. As pessoas. Então, o que é que nós fazemos? Esse processo aqui, irmãos. Nós identificamos, nós confirmamos, nós recebemos, nós nutrimos, e nesse nutrir muitas vezes está a disciplina corretiva, nós supervisionamos e protegemos. E aqui está a disciplina corretiva, né? Instrutiva, primeiro ponto, e a disciplina corretiva no segundo ponto. Terceiro pilar. A preservação da herança histórica. Nós somos de tradição histórica. Nós não nascemos há 7 anos atrás. Nós não nascemos num ponto da história. Nós temos uma multidão de testemunhas na história da igreja que testifica aquilo que nós vivemos, testifica por nós. Nós observamos a historicidade, a teologia da reforma protestante do movimento puritano. Nós estamos arraigados lá. Nós somos uma igreja pactual, que é a teologia, o arcabouço da teologia reformada. Nós somos uma igreja confessional. Nós confessamos, subscrevemos a confissão de 1689. Nós observamos o dia do Senhor e o princípio regulador do culto. Então, aquilo que o Senhor estabeleceu para o seu culto, é isso que nós observamos no culto. Quarto pilar, a missão de levar outros à adoração a Deus. Nós entendemos a natureza de ser igreja. A natureza de ser igreja é levar outros à adoração. Então nós nutrimos e tentamos fazer isso arduamente, a evangelização e discipulado como a natureza da igreja. Discípulos fazem discípulos. Quinto pilar, os distintivos. Aqui são as particularidades da Igreja Batista Reformada em Russas. Questões que não necessariamente estão ligadas a uma teologia específica ou a um ponto histórico específico. Por exemplo, rejeitamos algumas práticas, e vocês verão isso nas aulas, algumas filosofias e algumas doutrinas específicas, assim como algumas seitas. Nós temos uma posição estabelecida sobre o namoro, sobre o casamento, divórcio e o novo casamento. Nós temos uma ênfase quanto à necessidade de congregar, de viver a vida da igreja. Nós temos uma ênfase de tal ponto que aquele que não a vive como deve viver tem que ser repreendido, tem que ser exortado, pois está em arrependimento. Eu já precisei exortar irmãos aqui que estavam trabalhando demais. Eu já precisei colocar na parede irmãos aqui que, se não mudassem de emprego, ia ser excluído do hall de membros. Ou então ele tinha que fazer alguma coisa para não perder o domingo do Senhor.
Já tive que fazer isso. Nós tivemos domingos aqui, irmãos, algum tempo atrás, que não tinha um homem, a não ser eu. E nesse dia eu disse que ia clamar o Senhor para que todos os homens da igreja perdessem o emprego. Porque assim nós repartiríamos o pão, nós dividiríamos o alimento, mas então nós viveríamos a vida da igreja e não seríamos subjugados à escravatura do emprego. Aí nesse dia a pobrezinha da Lana veio para mim, não ora para papai perder o emprego não. Eu lembro. Ele tinha acabado de conseguir um emprego, né? Não ora para papai perder o emprego não, mas entenda o que eu estou dizendo. Aqui você é observado, irmão. Deixa eu mostrar como é que você é observado. Você é observado assim. Você vai viver a vida da igreja e você acumula gordura. Você vai acumulando gordura. Você vai depositando no tanque. Quando você começa a vacilar, algumas vezes você não é chamado a atenção, é dado o benefício da dúvida, mas aí é retirado um pouquinho daquela gordura. E você continua vivendo de tal forma que, em alguma medida, prejudica o seu crescimento, que ao mesmo tempo prejudica o crescimento e o andamento da igreja. E aí aquela gordura é tirada. Algo é tirado daquele tanque. Mas chega um ponto em que você não tem mais como sacar. Você não tem mais de onde tirar a gordura. O tanque está vazio. E quando chega nesse ponto, então chega o ultimato. Meu irmão, não dá não. Não dá não. Se você não mudar a sua rotina de emprego, por exemplo, você pode se congregar com a igreja, mas você não pode mais ser membro da igreja. Pode se congregar, pode vir, mas não dá mais. Às vezes você vem um domingo por mês, irmão. Tem domingos que você não vem. Não dá não. Não dá. A pessoa pode continuar se congregando, normal, mas membro não dá não. Membro não dá para ser mais. Essa é a particularidade da nossa igreja. E por fim, aquilo que nós experimentaremos no final dessa disciplina, o pacto de membresia, que formaliza explicitamente o compromisso que todos nós já temos, todos nós aqui, é onde nós vemos ali os nossos direitos e deveres. Nós apenas estamos colocando, eu estou sistematizando, irmãos, aquilo que nós já vivemos aqui, né? Aquilo como nós já observamos. Os irmãos têm alguma dúvida? Alguma dúvida, irmão? Alguém quer fazer alguma observação, algum acréscimo, alguma coisa? Não? É só em relação ao propósito daqueles que já assistiram todas as aulas, já cumpriram todos os requisitos, mas que estão aqui também, lembrar e serem lembrados o que a igreja deve estar atenta, né, e o que a igreja deve observar em relação a todos aqueles que são candidatos à membresia, né? Então, essas aulas, né, fazendo parte da EBD também, aberto a todos os membros já, é muito importante para nos lembrar acerca disso, né, de que do nosso papel como igreja, né, e daquilo que nós devemos estar atentos para manter a unidade, a harmonia, para que possamos desempenhar a nossa responsabilidade de cuidado uns com os outros, né? Uhum. Então, não sei se alguém chegou a pensar sobre isso, né? De que, acredito que não, né? De que eu já assisti essas aulas, eu já vi muito desse conteúdo, mas além de ter sido feita uma reformulação, né? É importante nós sermos lembrados disso, do nosso papel, das nossas responsabilidades e para onde nós devemos estar olhando para cumprir esse papel, né? Vamos orar. Nosso Senhor, Rei da Glória, muito obrigado, Pai, por esse tempo que nós tivemos. Perdoa as palavras erradas que proferi, talvez a tonalidade errada que usei. Mas faz com que tudo aquilo que foi colocado encontre lugar no coração dos meus irmãos. Ajuda-nos nessa peregrinação muito árdua, é verdade, mas também tão glamourosa, tão maravilhosa, tão gloriosa, que é a vida da igreja buscando santificação mútua para a glória do Senhor em Cristo Jesus, ó Deus. Sê conosco, Pai. Guarda cada um de nós.
nos conduz para que logo mais nós possamos nos reunir mais uma vez para cultuar o Senhor, nesse dia que o Senhor nos deu especialmente para isso, no dia do Senhor. Amém. Deus abençoe todos.